Agora vamos para a palavra. Fé na palavra é ser semelhante à palavra. Aleluia. Vamos mesclar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós falamos semana passada que a fé correta produz o resultado correto. E se a sua fé ela é incorreta, os resultados também serão incorretos. Por exemplo, se você tem uma fé de que Deus só cura quando é a vontade dele, você tem uma fé incorreta. Porque toda hora que você for orar para um doente, você vai falar assim: não, mas se é a vontade de Deus, ele faz. Vai chegar uma hora que você não vai orar mais. Você vai falar: tá doente? Não, deixa eu ir, se for a vontade de Deus, Deus cura. Por quê? Porque é uma fé incorreta. Agora, se a sua fé é que Deus é o Deus da cura, e você pode ser um agente de cura quando você ora, você vai orar por todos os doentes. Vai curar todos? Não, mas vai curar muitos. Por quê? Porque é uma fé correta. Nós falamos disso. E hoje eu queria então falar, não é um ponto 5 da fé correta, porque nós falamos de 4 semana passada. É que a fé na palavra de Deus te faz ser semelhante à palavra de Deus. É uma frase psicológica, eu pus tudo em imagem hoje aqui para nós refletir. Pode passar. Você é o que você come. Você já viu pessoas que estão o tempo todo preocupado com o governo, o tempo todo preocupado com a crise, o tempo todo preocupado com a inflação, com o escândalo? Ser feliz, dar uma alegre, abraçando pessoas? Você não vê. Se a gente está sempre de mau humor, está sempre sendo revolucionário, e chega uma hora, fica meio psicótico, ele fica revolucionário dentro de casa, ele quer pôr as leis, com os filhos e leis malucas que ninguém vai conseguir cumprir. A gente mesmo, antes de apresentar aqui os bebês, dá o curso de consagração de filho, e tem um ponto chave que a gente fala para os pais: se você corrigir o seu filho de um jeito, na frente das pessoas, quando está na sua casa, e quando não tem pessoas lá, você deixa ele fazer à vontade, você está cometendo um crime com o seu filho. Você está ensinando ele a ser um dos mais picaretos e mais espertos que tem. Porque o seu filho vai aprender fácil. Quando o pastor está aqui, eu dou um puxão de orelha. Mas quando ele não está, eu posso jogar o copo no chão? Então eu sei, eu posso aprontar, mas eu posso aprontar só nos lugares certos. Você ensinou uma coisa erradíssima para o seu filho. Mas ensina isso. Se você não concorda que seu filho esteja tal coisa ou faça tal coisa, é na frente dos outros, é na frente de ninguém. E a gente ensina isso na educação de filho. Então aquele filho ele vai crescendo conforme a comida que ele vai comendo. Você é aquilo que você come. Se você é alguém que está sempre andando com os vencedores, andando com as pessoas da fé, declarando a palavra, você vai passar pelas mesmas dificuldades que todo mundo, mas as suas dificuldades vão ser muito mais facilmente superadas, porque aquelas declarações que começam a sair da sua boca, começam a fazer efeito na hora certa, e você vai vencer. Então você é aquilo que você come. Você é hoje o resultado das coisas que veio acontecendo na sua vida ao longo dos anos. Sua conta, seu estado financeiro é o resultado daquilo que acontece na sua vida ao longo dos anos. Mas nos últimos anos nunca trabalhei, pois você não tem R$1 nunca. Quando pega um negocinho, some rápido demais. Por quê? Porque você é aquilo que vai te fazendo ser um resultado, ser aquilo que você come. E partindo desse ponto, eu não vejo que você tem que comer. Eu sou isso que eu como, então eu ultimamente só penso em desastre. Minha vida está tão desastre. É só você trocar a comida. Não é uma coisa definitiva. Comer um dia vai ser isso pro resto da vida. Você é o que você come. Se você está comendo errado, você está andando em linhas erradas. E se você começar a comer certo, você vai andar em linhas certas. Troca a sua alimentação. Troca a sua dieta. Eu vou repetir algo, avança aí, Raul, sobre o que eu falei semana passada. Compreenda o princípio do sumo sacerdote. Esse princípio é fundamental demais. O princípio do sumo sacerdote é onde Deus depositou todas as bênçãos da nossa vida. Tudo que diz respeito a nós está lá.
Tem até uma imagem que vai refletir muito, porque como falar esse sumo sacerdote adequadamente? Porque talvez você fale, pastor, eu já ando falando com o sumo sacerdote, mas não acontece nada. Avança aí, olha essa imagem que eu achei muito joia. Ali é uma pessoa no fundo que ora, ao lado dela tem um incensário, então a oração dela é simbolizada naquela fumaça, tudo por um espelho, e aquela fumaça vai chegar em Jesus. Provavelmente, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é que traz, mas o Espírito Santo, ele não traz a nossa oração do jeito que a gente ora. Ele pega a nossa oração, dá uma arrumada e leva para Deus. A Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Basta que nós venhamos a orar a Deus, e o Espírito Santo vai pegar a nossa oração do jeito que ela vem, organizá-la e levar para o Pai. Aleluia! Esse é o princípio do sumo sacerdote. Precisamos entender isso. Isso é comida. Se você é alguém que para diante do sumo sacerdote chamado Jesus todos os dias, você é alguém que vai depender de Deus, viver de Deus, colher de Deus. Agora, tudo que você não sabe falar adequadamente, você vai começar a aprender. Veja que se você ora errado e o Espírito Santo arruma a sua oração diante de Deus, é algo maravilhoso. Amém, irmãos? Mas se você ficar o resto da sua vida orando errado, e o Espírito Santo passar o resto da sua vida arrumando a sua oração, você vai ficar a vida inteira num ponto só, num princípio só. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai começar a mudar você. Então a sua oração já não vai ser mais uma voz falando para Deus, mas vai ser uma oração correta e adequada, na qual o Espírito Santo então agora torna-se o intercessor. Uma vez que a sua oração já chegou em Deus correta, ele vai interceder. Faz isso, Senhor. Faz assim mesmo. Opera dessa forma. Isso é onde que Jesus fala: se vocês concordarem a respeito do meu nome, eu vou fazer. Se vocês orarem ao Pai, Ele vai ouvir do céu. Quer dizer, chega uma hora que a oração fica adequada, fica correta. Qual é a oração correta e adequada? A oração do coração. Não é a oração que alguém escreveu, não é a oração que um grande homem de Deus orou no século passado, não é a oração que os apóstolos oraram lá quando tremeu o prédio, quando estava Paulo e Silas. Não é a oração que Pedro orou quando estava numa cadeia e ele tremeu a cadeia também. Não, é a oração do coração. Quando nos alimentamos do princípio correto, diante do nosso sumo sacerdote, nasce uma oração em nosso coração. E o que é a oração do coração? A oração do coração é o fruto da palavra em nós. Avança mais um. Paulo disse em Romanos 1:16 e 17: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvação. Ele não tem vergonha do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. O que é o Evangelho? Qual é esse Evangelho que Paulo está falando? Qual é esse Evangelho que é pregado? O Evangelho é a palavra de Deus escrita na Bíblia. Esse é o Evangelho. Irmãos, se você pegar e pesquisar, dá uma gugada lá, histórias da Bíblia, você vai ver muita história linda. Você vai conhecer um missionário que em 17 anos ganhou uma alma, e ele é conhecido no mundo inteiro, e ele é alguém respeitadíssimo entre os heróis das missões. William Carey ganhou uma alma em 17 anos. Pastor, mas que missão é essa que ganhou um em 17 anos? A
missão dele foi criar uma máquina que reproduzisse exemplares bíblicos. E aí ele fazia muitos exemplares bíblicos e distribuía, tudo escondido. Queimaram a máquina dele algumas vezes, prenderam ele algumas vezes, apanhou muito por causa disso, ganhou uma alma. Mas as Bíblias que este William enviou incendiou nações. Sabe, isso é uma pitadinha. A gente sabe também que Martinho Lutero, mesmo preso e perseguido, ele pegou uma Bíblia e traduziu para o alemão. E quando ele demorou, se não me falha a memória, 7 anos para traduzir essa Bíblia para o alemão, quando ela estava pronta, descobriram a Bíblia e queimaram ela na frente dele. E ele gastou depois mais outros tantos anos para traduzir outra. E a Alemanha inteira foi incendiada. Aleluia! Por John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero. As histórias da Bíblia não param. Você sabe por que você está aqui hoje? Por causa da Bíblia. Aleluia! Tantas e tantas e tantas histórias. A Bíblia fez tanta coisa na sua vida que você nem sabe, porque você creu nela. Ela é letras, são letras escritas, foram escritas por homens ao longo da história, mas por trás destas letras pretas, num papel branco, há um Espírito, e é o Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Opera. É por isso que, se você tem fé na palavra, você se torna semelhante a ela, porque você é aquilo que você come. A entrega na palavra é vida. Eu separei aqui alguns pontos do que essa palavra é, do poder dessa palavra. Esse é o primeiro ponto é que a palavra é Deus. Se você quiser usar a sua Bíblia, nós vamos ler muito, e está tudo aqui na versão atualizada. Primeiro, João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo aqui é palavra. Eu li esse versículo num monte de tradução. Diz no princípio era Jesus, o Filho de Deus, e Jesus, o Filho de Deus, estava com Deus, e Jesus, o Filho de Deus, era Deus, porque o Verbo e a palavra são um, Jesus. Então a própria palavra também é o próprio Deus. Quando você inserir esta palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua mente, você começa a inserir o próprio Deus. Quando você sai declarando: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, você vai ser levado para barreiras, dificuldades, e quando elas virem, você vai olhar para aquelas dificuldades e vai continuar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Pela palavra que estava em mim, agora é a hora dela ser gerada, dela virar vida, dela entrar nessa casa, dela mudar essa história, porque ela é Deus. A palavra, segundo, gera fé. A palavra de Deus é que gera fé. Tudo é possível ao que crê. Você sabe, uma vez chegaram em Jesus e falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Ele não disse: tudo bem, aumenta, vem cá que eu vou impor as mãos nas cabeças de vocês, vocês vão ter mais fé. Ele também não disse: eu vou levar vocês no alto mar e vou fazer vir grandes ondas e vocês não podem ter medo. Também não disse isso. Ele contou uma história. A história de Jesus foi mais ou menos assim: um homem chegando do campo cansado, chegou nos seus servos e pegou a água e lavaram os seus pés. Sentando ele na mesa para comer, o servo serviu-lhe a comida, e depois que o Senhor comeu e se fartou, o servo sentou na mesa e comeu. Você pergunta para Jesus: Jesus, me dá mais fé. Aí ele te conta essa história.
que você entende? Como é que você acha que vai aumentar a sua fé assim? Não, Senhor, me dá mais fé. Aí ele fala, ó, tinha um senhor cansado, chegando do serviço, mas esse senhor, depois que chegar em casa, sentou na mesa, comeu, e aí depois que ele comeu, satisfeito, o servo dele foi lá e comeu. Isso aumentou sua fé assim poderosamente? Provavelmente você não entendeu nada. Nem eu, muitas vezes que eu li isso. Mas o que Jesus quis dizer? Nós somos o servo. Ele é o Senhor. Aleluia. E quando nós servimos o nosso Senhor, nós aumentamos a nossa fé. Aleluia. Os discípulos falaram, Senhor, nos aumente a fé. E ele contou uma história de servo que serve o Senhor. Porque o servo que serve vai ter a sua fé aumentada. Então, a palavra gera fé. Essa palavra ela vai te ensinar que gerar fé depende de servir. Olha o texto que nós vamos ler, Romanos 10, 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa palavra pregação, ela não é uma declaração de palestra, de sermão. Ela tem um nome próprio, ela chama querigma. E assim a fé vem pela querigma, e a querigma pela palavra de Cristo. O que é querigma? Querigma é uma palavra proclamada e iluminada. Então quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, essa palavra tem poder de te iluminar. Ela tem poder de proclamar sobre a sua vida, de dizer para você mesmo, a própria palavra dizendo, creia em mim, eu sou o que eu estou dizendo, eu sou o próprio Deus. E isso vai fazer com que a nossa fé aumente. Então pare de ouvir o discurso dos derrotados, pare de ouvir os revolucionários do impeachment, para de ouvir os que enaltecem o pecado, e o pecado mortal, e o pecado que detona tudo, e a pobreza que é maior que tudo. Comece a ouvir aquele enigma de Deus. Há um Salvador, há uma luz. Eu sou caminhando contigo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando essas palavras se iluminam em nós, ela aumenta a nossa fé, ela leva-nos além. Terceiro, a palavra gera vida. Essa aqui eu pus um ponto a mais sobre ela, porque isso é o que acontece com a gente. Às vezes você não tem uma explicação correta do porquê você foi ganha e arrastada pelo poder de Deus, e também não tem uma explicação correta do valor do evangelho que você prega. Mas sabe, vamos ler primeiro esse texto de Tiago, capítulo 1, verso 18, que diz assim: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Querer de quem? Querer de Deus. Deus quis nos gerar segundo Ele. E através do que Ele gerou? Pela palavra da verdade. Houve uma palavra da verdade de Deus que entrou nas nossas vidas e mudou ela. Algumas pessoas estão muito motivadas para ser de Deus. Algumas pessoas estão muito afim de ser de Deus. Algumas pessoas têm muita vontade de ser de Deus, mas ainda não foram gerados pela palavra da verdade. A palavra da verdade é a própria vida de Deus. Você sabe, esse nome gerar, gerou, ele acontece 2 vezes no Novo Testamento, com nomes diferentes. Vai ter palavra gerar, que significa uma coisa, e vai ter palavra gerar, que significa outra coisa. A primeira delas é esporos. Então vai ter vezes na Bíblia que, ao invés de escrever gerar, lá no original está escrito esporos, que significa uma semente vegetal. Esporos é uma semente que vai cair na terra e gerar árvores, gerar frutos vegetais.
O texto que nós vamos ler para ela é de Lucas 8:11, que diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Veja, ele está contando a parábola lá do semeador, que semeou as sementes no campo. E essas sementes foram jogadas em solo bom, em solo rochoso, em solo entre pedregais, etc. Solo espinhoso. Essa semente foi gerada, foi lançada. Ela está falando de uma semente vegetal. Então é esporos. Mas vai ter uma outra vez que vai aparecer uma outra palavra, que é até estranha ao seu ver. Talvez você vai ouvir pela primeira vez e vai falar: isso está na Bíblia. Sim, é essa palavra aí, ó. Esperma. Esperma é semente animal. Esperma é o sêmen, é a forma de reprodução animal. Humanos também, mas o humano é animal. Agora veja, João 6,36. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. E a palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Essa palavra que ele diz, a palavra que eu vos tenho dito, é o mesmo para a semente, para a esperma. É por isso que, pela palavra, Deus falou a Maria, e ela ficou grávida de Jesus, porque é a mesma essência. É por isso que, pela palavra, ela entrou um dia no meu coração e trocou todo aquele coração de morte, de mundanismo, de treva, para um coração de filho de Deus. É por isso que, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, me levará e eu vou entrar no céu, porque eu sou gerado pela semente de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que você pode falar sermões bonitos para a pessoa, dar lições de moral para a pessoa, dar duras nas pessoas, mas se não sair uma palavra, que é uma semente, que gera uma vida e que muda ela, não resolve. Então veja, a questão não é se você fala bonito ou feio, a questão não é se você dá lição de moral ou não, a questão é a palavra que sai da sua boca é vida, é viva, vem de Deus, pode entrar nessa pessoa e mudar essa pessoa. É por isso que a pessoa vai lá no encontro destruída, às vezes entorpecida, e sai de lá uma nova criatura. Não é porque ela levou muitas lições de moral, não é porque lá ela se convenceu da palavra, mas entrou uma palavra viva dentro dela. Aleluia! E mudou a natureza. Quando você vive com essa palavra, há uma vida dentro de você te mudando constantemente. Por isso, não viva debaixo de morte, com a vida tão perto de você. Viva pela fé na palavra de Deus. A palavra é água. João capítulo 10, verso 11 diz: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, se vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. O que Jesus está falando? Ele sabe que ele vai ser traído, e ele declara: alguém vai me trair. E os discípulos ficam alvoroçados. Supostamente alguém sugeriu para Jesus que devesse batizar de novo. Mas Jesus naquele dia tem um plano. Ele pega uma bacia, coloca água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos.
Pedro achou aquilo humilhante, porque os servos é que lavavam o pé dos mestres. Como Jesus, que é o mestre, está lavando o pé do servo. E Jesus disse: se eu que sou o Senhor e mestre faço isso, imagine você. E aí ele lava o pé de Pedro. Pedro, ele resiste mais. Jesus fala: se eu não te lavar, você não vai mais andar comigo. Pedro fala: então pode lavar. Jesus, ele então lava o pé de Pedro, lava o pé dos discípulos todos. Mas ele dá essa palavra: não precisa outro banho, não precisa batizar de novo, só precisa de água para os pés. Às vezes você está sobrecarregado na sua vida cristã, cansado, mal, derrubado. Talvez está acabando o ano e você não tem muitos motivos para soltar seus foguetes, embora eu acredito que você deva soltar muitos foguetes por você servir a Deus e ser de Deus. Mas você talvez queria ter tido mais motivos. Talvez você decepcionou com você mesmo, com outras pessoas, você está mal. E aí você às vezes pensa: será que eu sou crente mesmo? Será que eu realmente nasci de novo? Será que eu não precisaria de me batizar de novo? Não! Jesus disse: você precisa de água para os pés. Seu corpo já está limpo. O batismo já te lavou uma vez por todas. Mas por causa da caminhada toda, o pé suja. E não sei se você sabe, nessa época de Jesus, com o pé sujo você não entrava em vários lugares. Tinha que lavar os pés. Tem que ter o pé limpo para andar em alguns lugares. E agora eles não têm asfalto, chove pouco. Então imagina, a rua de terra, sem chuva, o poeirão, o pé suava, enchia de poeira, o pé então enchia de um barro seco. Os pés era um negócio terrível naquela época. Essas irmãs vaidosas de hoje sofreriam muito com os pés na época de Jesus. Então tinha que lavar o pé para muitas coisas. E Jesus ele está falando: você tem que lavar o pé. Você sabe o que é isso? Isso é quando você está mal, você está derrubado, cansado, e alguém chega e fala: anima-te, fica de forte, porque o Senhor te chamou, vai com você até o fim. Não vai até o fim, anda até o fim. Ele te escolheu. Aleluia. Não foi o homem que te escolheu, foi Ele. Ele tem controle sobre a sua vida, sobre todas as vidas. Ele te quis hoje, te quer amanhã e te quer até o último dia. E até o último dia da sua vida é Ele que vai decidir. E essa palavra é Ele que você muda você. Você se põe de pé e fala: eu vou ficar firme, eu vou ficar forte. Porque agora seu pé está limpo. Aí lá na frente seu pé suja de novo. Aí você tem que chegar e falar: irmão, dá uma palavra para mim, fala alguma coisa. Pega um versículo e lê. Aí alguém fala: o Senhor é contigo, se passar no fogo não vai te queimar. E seu pé fica bom de novo. Quantas vezes você chegou lá na sua cela cansado, pé sujo, mal? Aí o líder foi fazer a oração inicial, e nem era uma oração muito boa, mas ele começou a orar, e o seu pé começou a ficar limpo, foi te dando uma leveza, e na hora do louvor você já estava cheio de gás. Por que isso aconteceu? Quantas pessoas vão para o culto dizendo: vai ser o último, e depois não desiste, e depois fica forte, porque chegou lá cansado, com os pés sujos, mas aquele culto lavou os pés dele. Por isso é importante saudar. Nunca deixa de saudar os irmãos, nunca deixa de falar: paz do Senhor Jesus, nunca deixa de dar um abraço, nunca deixa de dizer: você é alguém especial, Deus está contigo. Você não sabe, mas às vezes estas palavras vai lavar um irmão que estava prestes a morrer na sujeira, porque a palavra é água, e essa palavra sai da nossa boca. Jesus diz: aqueles que creem em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas. As palavras saem da nossa boca como água e lava os irmãos. Oh, a palavra é alimento.
Aqui tem 2 versículos tão poderosos. O primeiro é Mateus 4, verso 4, famoso, tradicional. Lá, quando Jesus é tentado e diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, filho? Sabe, filha? Vai ter dia que você vai querer ir pro shopping, gastar um dinheiro, comer um sushi. Vai ter dia que você vai pensar em muitas coisas. Mas vai estar aqui sua resposta. Aleluia. Pastor, que dia é esse? Para não ter dúvida, lê ela todo dia. Glória a Deus. Aleluia. Lê todo dia. Vai ter dia que não vai passar de leitura. Vai ter dia que não vai passar de algumas explicações mentais na sua cabeça. Mas vai ter dia que vai abrir o céu, que vai ter trovão, que vai ter terremoto, que vai iluminar, que vai te encher de palavra profética. E aquela vitória que você às vezes persegue há tantos anos, vai sair das declarações proféticas que entraram naquele dia. Por isso, ela é alimento. Por isso Jesus diz: nem só de pão vive o homem, nem só de dar uma passeadinha vive o homem, nem só de comer um pastel no domingo de manhã e tomar um caldo de cana vive o homem. Ele vive também da palavra de Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 15, verso 16 diz assim, não está aí? Então você abre a sua aí. Jeremias capítulo 15, verso 16. Agora que você gosta de data show, aí abre aí. Apesar que o celular não é só digitando, né? Mas eu já fui melhor na vida, né? Agora eu uso só o iPad. Jeremias capítulo 15, verso 16. Mas se você quiser sair o PowerPoint, você fala amigo aí, irmão. Verso 15, capítulo 16, diz assim: acharam-se as tuas palavras, e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome ao Senhor dos Exércitos. Olha só, achando-se as tuas palavras, logo as comi. A tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Sabe, irmãos, Glória a Deus. nós vivemos no mundo que mais defama as pessoas pelo nome. A falta de respeito, a falta de educação, o xingamento, a forma em que as pessoas são tratadas desrespeitosamente nunca foi tão grande igual é hoje. Só que aqui nós vemos que as pessoas que comem a palavra de Deus, ela decide que nome elas vão ser chamadas. Ele está escrevendo aqui o Jeremias: eu comi a tua palavra, e ela foi para mim gozo e alegria, porque eu sou chamado pelo teu nome. Não é que chamavam Jeremias de Deus, não é que chamavam Jeremias de Yahvé, mas quando olhavam para Jeremias, falavam: ele é de Deus, ele é alguém que fala por Deus, ele é um homem que você pode dar ouvidos, porque o que ele fala vem de Deus, porque essa palavra está dentro dele. Quando você fala a palavra de Deus que você come, as pessoas não conseguem ouvir ela com desrespeito, não conseguem ouvir ela de uma forma comum, não conseguem ouvir ela de uma forma qualquer, e elas vão falar: ali tem um profeta de Deus, ali tem uma boca de Deus, porque o que ele fala tem poder, tem vitória. Mas por que vão falar isso de você? Porque as palavras da Bíblia não apenas estão neste livro, elas entraram dentro de você e se tornaram dentro de você gozo e alegria. Por isso é tão importante ler, estudar, tomar para si, declarar em orações, porque você começa a ter uma palavra
que impõe respeito, que impõe autoridade e que decide as coisas. Aleluia! A palavra é arma. Apocalipse 6, Apocalipse não, Efésios 6, verso 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, essa declaração de Efésios 6 fala de um armamento muito forte. Paulo pegou um soldado romano que era vestido com vários ornamentos, bota, couraça, escudo, e ele foi dando um adjetivo cristão para cada um desse ornamento do soldado. Mas teve dois ornamentos que ele deu o nome de palavra, que é o capacete e a espada. O capacete da salvação e a espada do Espírito. Curiosamente, o capacete da salvação e a espada do Espírito estão na cabeça, porque essa espada não é um objeto móvel que você pega na mão e castiga os demônios. A espada é as palavras que saem da boca. Então, a palavra de Deus vai ter uma ação fundamental na sua mente, na sua consciência, na sua cabeça. Ela vai te salvar, te protegendo de que você seja atingido por demônios, por setas malignas, e ela vai te dar uma palavra que é uma espada cortante. Então a proteção e a arma para vencer está nas coisas que entram na nossa cabeça e que saem da nossa boca. Aí eu pergunto, em que tipo de vitória você tem andado? Segundo, qual tipo de vida você tem vivido? E aí, você mesmo vai responder para você. Você é hoje o que entra na sua cabeça e sai da sua boca. Se só entra na sua cabeça a abobrinha, só sai da sua boca a abobrinha. Se só entra na sua cabeça derrota, revolucionismo, sede de vingança, só sai da sua boca essas coisas. Mas se começar a entrar a palavra de Deus na sua cabeça, se começar a entrar a voz do Espírito Santo através das letras da Bíblia na sua cabeça, sua boca vira uma espada afiada, cortante, cheia de autoridade. Porque a palavra de Deus é arma. A palavra de Deus nos transforma. Essa palavra transformação na Bíblia, ela tem esse nome, metanoia. Metanoia é mudança de mente. Metanoia é mais aportuguesado, na verdade ela chama metanous. Essa palavra acontece 3 vezes na Bíblia, mas nós não vamos poder ler 3 vezes, mas vamos ler 2. Primeiro em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é para aqueles que têm a mente renovada. Olha de novo, a mente, o capacete, a espada. A mente renovada vai te levar a viver os sonhos, os planos e os moveres de Deus na sua vida. Então ele está falando, renova a tua mente, não se conforme com este mundo, não entre no padrão deste mundo, entra no padrão da palavra de Deus. E o segundo texto, que vai falar da mesma metanoia, 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória,
na sua própria imagem, como pelo Espírito. Contemplar o Senhor nos transforma. Você pode pegar essa palavra e contemplar. Pastor, como é que lê? Estou aqui ainda em Jeremias 15:16. Leia assim: achava-se as suas palavras, eu as comi, e as tuas palavras eram para mim gozo e alegria do meu coração, pois leva o teu nome, ó Senhor dos exércitos. Acabei de ler. Como eu posso contemplar esse versículo? Senhor, aqui está a tua palavra que eu achei. Eu estou me alimentando dessa palavra. Essa palavra é gozo e alegria para mim. Ela está aqui na minha mão, porque eu sou dela, porque eu tenho alegria nela. Eu não estou aqui neste culto por obrigação. Eu não estou aqui com essa palavra por medo do inferno. Eu estou aqui porque eu tenho gozo, porque eu tenho alegria, porque essa palavra é comida. Que eu não estou com vontade de estar ali no pecado, na festa nenhuma. A minha vontade é aqui com essa palavra, porque ela é melhor para mim, ela me completa. Isso é contemplar. Isso é olhar, se ver lá dentro. E quando eu consigo me ver aqui dentro, o que está aqui vira eu. E eu viro o que está aqui. Então começo a ser transformado de glória em glória. Glória a Deus. Onde eu chego, chega a glória. Está cheio de briga aqui? Acabou porque eu cheguei aqui. E por que eu cheguei e acabou? Porque eu trouxe a glória. Aleluia. A glória de Deus anda naqueles que contemplam a palavra. Então a palavra, ela transforma. E alguém transformado também transforma outras pessoas. A palavra é cura. Salmo 107, a partir do verso 17, diz assim: os escudos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram à porta da morte. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Olha o final: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra nos livra da morte, da enfermidade, da doença. Todos que vão de encontro à palavra estão na contramão da morte, da doença, das dores, porque a palavra é vida e vida em abundante. A palavra também é vitória sobre o pecado. Salmo 119, verso 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. As pessoas pensam o contrário. Eu preciso parar de dar uma pecada aqui para mim começar a ler a palavra. Não, eu não preciso dar uma maneirada nos pecados para mim ir para o culto. Eu estou pecando demais, eu preciso dar uma parada, preciso pensar mais em Deus. Veja, esse pensamento é totalmente errado. É totalmente equivocado. É por isso que essas pessoas nunca alcançam esses objetivos. Olha o que diz o texto: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Primeiro passo: guarda a palavra no coração. Segundo passo: com a palavra no coração você não vai pecar. Então se você tem pecado muito, guarda muita palavra no seu coração. Quanto mais palavra você guardar no seu coração, menos pecado vai cometer, porque quem está cheio da palavra anela pelas coisas da palavra. Aleluia. E por fim, a palavra é o espelho da alma. Eu queria que esse último fosse uma resolução para você em 2016. Põe o texto para nós. Tiago capítulo 1, versos 23 ao 25 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, diga misericórdia, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo
se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Esse texto mexeu muito comigo, porque esse finalzinho é tudo que nós queremos para a nossa vida: prosperar nas nossas realizações. Todo homem quer ter a sua realização feliz. Todo homem quer ter melhor, mais e com alegria. Então veja, é uma série de fatores que envolve as maiores dificuldades humanas. Conseguir fazer as coisas para darem certo e para te deixar feliz. Só que esse texto, ele fala: aquele que ouve a palavra, mas não pratica, não guarda no coração, não contempla. A palavra de Deus é a palavra. Fazer o quê? Eu sou cristão, tem que ouvir. Esse é como alguém que olha no espelho. Eu ultimamente tenho olhado muito no espelho, preciso resolver isso. Aí eu olho no espelho, aí dá lá uma ajeitada. Aí eu saio. Aí eu já não sei se está bom. Será que ficou bom do jeito que eu volto lá? Aí eu resolvo sair. E eu saio preocupado. Meu Deus, será que está bom? Será que está bom? Eu fico morrendo de vontade de ligar a câmera do celular para ver, mas e o medo? Falei, não, isso é coisa de mulher, não vou fazer isso não. É quem ouve a palavra e não pratica. Ele nunca sabe se está bom. Ele nunca sabe se é isso mesmo. Ele olha a palavra e ele vai embora daqui a pouco. E aí a palavra ele não lembra mais. O que pregou ele não sabe mais. Não sei. Mas o que ele leu? Eu não sei. Ah, você comprou esse livro? Comprei. Eu já li. Como é que ele é? Eu não sei. Ele olha e é só olhar. Mas aí ele fala: mas aquele que persevera, que crê, que é operoso praticante. Que palavra linda! Operoso praticante. Ouve, lê, crê, usa para oração. Esse vai ser bem-aventurado em tudo que realizar. Aleluia. Se coloque. Eu quero que você creia nisso como resolução. Todos os seus planos podem dar certo ou podem se frustrar. Mas se você quer que todos os seus planos em 2016 dê certo e não se frustre, você precisa assistir a palavra de Deus. Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí no seu celular. E não queria que o Raul colocasse ali não. Se você nem o celular na Bíblia tem, pega a carona no celular do seu vizinho. Abre no Salmo 1. Oh, aleluia. Salmos, capítulo 1. Isso. Se você está aí junto com o seu irmão no Salmo 1, olha o que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pode guardar a sua Bíblia. Feche seus olhos. Essa palavra medita dia e noite, medita no original é rumina. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela rumina dia e noite. Há muitos animais ruminantes.
a vaca, o camelo e muitos outros. Esses animais, eles têm 2 estômagos. Então eles vão comendo o dia inteiro. E quando cai a tarde, eles deitam. E mesmo dormindo, toda aquela comida que ele comeu no estômago volta de novo, ele mastiga ela de novo e engole no outro estômago. Isso é a ruminação. E o salmista está usando essa palavra. Ele falou: aquele que é feliz, ele crê na palavra e ele rumina ela. O que é ruminar a palavra? É ler ela e ler de novo e entender ela e pegar ela para fazer as orações e declarar as orações sem pressa. Bem-aventurado aquele que anda no Senhor. E eu estou aqui agora no Senhor. Se eu estou aqui agora, o Senhor está me fazendo então feliz. Leva-me a ruminar, leva-me a entender, leva-me a mascar esta palavra. Sabe? O sucesso empresarial, o sucesso como mãe, o sucesso como pai, como filho, o sucesso em todas as áreas, ministerial, é algo do nosso coração. Só que esse sucesso vai ser completamente realizado se nós formos bem-aventurados. E nós só vamos ser bem-aventurados se nós tivermos disposição com a palavra. Se você tem uma Bíblia, dá uma abraçada nela. Se você só usa aí no seu celular, abre ela e dá uma abraçada aí agora assim no seu celular. Eu quero que você entenda que esse objeto simples contém as palavras de vida eterna que pode mudar a história de multidões. A sua liderança da sua célula de kids, de jovens, de adulto, depende tanto dessas palavras. Se essas palavras que são vida não entrarem dentro de você, elas não vão sair dentro de você. Por isso eu quero profetizar agora na sua vida, que você vai ter uma nova vida com essa palavra, que você vai ter um encontro com essa palavra, que você vai ter momentos para esta palavra, que você vai guardar partes do seu dia para esta palavra, que você vai decidir partes da sua vida por causa dessa palavra, que mesmo nesses dias de festa, e talvez você está de férias na sua empresa, você vai sentar num canto, numa sombra, na beira do mar, ou até numa chácara, num sítio, e pegar esta palavra para ruminar, para engolir ela. Se você está em franco desespero, precisando de ajuda, você vai receber ajuda dessa palavra, porque esta palavra vai ser manifestada pelo Espírito de Deus. Aleluia. Senhor Deus, sobre a tua palavra nós queremos lançar a nossa fé, lançar a nossa oração, lançar tudo o que temos. Que o Senhor faça de nós uma igreja alicerçada na palavra. Que o Senhor faça de nós uma igreja que gosta de ouvir a pregação. Que o Senhor faça de nós uma igreja que gosta de ler os versículos, de repeti-los, que conversa com as pessoas com temas bíblicos na mente, na boca, que fala versículos independente de onde for, que nós possamos interpretar os versículos, escrevê-los no nosso mural, no Facebook, ou no Twitter, ou na onde for, Senhor. Suas palavras tornem-se para nós gozo e alegria, e quando as pessoas nos verem, pedirão uma palavra, porque verão o Senhor saindo através das palavras da nossa boca. Leva-nos a este nível, leva-nos a este mover, leva-nos a ter este romance profundo com a sua palavra.
Eu declaro sobre a sua vida. Se talvez você se denomina alguém que não sabe ler, pega o livro de Salmos e usa os versículos deste livro para você orar. Começa a declarar cada versículo em oração. Use um salmo por dia, e cada dia você vai ser alimentado, fortalecido, e os salmos que entrarem em você sairão de você e gerarão vida em outros. Aleluia. Passa a mão no ombro do seu irmão. Ore por ele, para que ele venha ser um amante da palavra de Deus, para que ele venha ter um encontro com esta palavra nesses dias, para que ele venha gostar da Bíblia, para que ele venha ler ela no smartphone, no tablet, no iPad, no notebook ou na própria Bíblia de papel, que ele possa ler ela, que ele possa entender essa palavra. Você que é líder de célula, incentiva a sua célula a ler a Bíblia, leia junto com sua célula. Cada reunião, antes de começar, pega um salmo, fala, vamos ver um salmo antes de começar a reunião, e aí lê o salmo com a sua célula, declara, dá desafios, leia todas as semanas, todos os dias. Esta palavra é viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, e penetra a dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela vai dar discernimento no nosso coração do bem e do mal. A palavra sagrada e santa do Senhor seja fogo nas suas vidas, seja como uma chama ardente e incendeie os corações de cada um que estão aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Queria que você cumprimentasse o máximo de irmãos que você puder e falasse assim: leia a Bíblia, leia a Bíblia, vamos ler junto. Oh Senhor,